Sabe aquele roteiro de aposentadoria que funcionou como um relógio para a geração dos nossos pais? Pois é, ele quebrou. E o motivo não é uma falha pessoal ou falta de planejamento, não. A questão é que três forças gigantescas, quase invisíveis, redesenharam completamente o tabuleiro do jogo enquanto a maioria de nós nem percebeu. Então, a grande pergunta que fica é essa: por que a fórmula antiga deu tão certo para eles e hoje parece quase uma aposta perdida para a gente? A resposta não está em quem foi mais ou menos disciplinado, não. É que o próprio chão onde a gente constrói nossos planos de vida mudou de forma radical. Bom, para entender isso, a gente precisa olhar para três vetores de mudança. O primeiro é a demografia, a matemática pura da população. O segundo, a relação entre inflação e juros, ou seja, o custo real do dinheiro. E o terceiro é a tecnologia, que está revolucionando absolutamente tudo. Vamos passar por cada um deles. Ok, vamos começar pela primeira força, o que a gente está chamando de espremimento demográfico. Aqui estão os números que mostram por que aquele antigo contrato social da aposentadoria simplesmente não fecha mais a conta. O sistema brasileiro, lá de 1988, se baseava numa premissa muito clara. Uma base enorme de jovens trabalhadores ativos iria financiar os benefícios de um grupo bem menor de pessoas aposentadas. Era um pacto que, para funcionar, dependia totalmente de uma estrutura populacional bem específica. E essa imagem aqui, nossa, ela mostra a mudança de um jeito que chega a ser chocante. Em 1980, o Brasil tinha aquela pirâmide etária de livro, base gigante de crianças e jovens e um topo bem fininho de idosos. Avançando para hoje, essa pirâmide está virando quase um retângulo. A base encolheu, nascem menos pessoas, e o topo alargou, porque a expectativa de vida aumentou. A estrutura que segurava tudo ruiu. Agora, vamos traduzir essa pirâmide em números para ficar ainda mais claro. Lá em 1980, a conta era essa. Para cada aposentado recebendo seu benefício, existiam 9 trabalhadores na ativa contribuindo para o sistema. Eram 9 pessoas pagando a conta de uma. Assim, claro, era sustentável. E hoje, bom, a realidade mudou da água para o vinho. Esse número simplesmente despencou. Atualmente, são menos de 3 trabalhadores ativos para cada aposentado. Dá para ver que o fôlego do sistema está acabando, né? Este gráfico aqui ilustra bem essa trajetória de queda livre. A gente saiu de 9 trabalhadores por aposentado em 1980. Estamos em 2,9 hoje e a projeção para 2035 é de só 2,2. Isso levanta uma pergunta que não quer calar. Um sistema que foi desenhado para uma proporção de 9 para 1 tem como sobreviver uma realidade de 2 para 1? A matemática é bem clara aqui, não tem como. Vamos agora para a segunda força, uma que mexe diretamente com o nosso bolso: o custo do dinheiro. Aqui a gente vai entender por que aquela ideia de uma poupança segura se tornou uma das maiores armadilhas financeiras da nossa geração. A geração dos nossos pais, dos nossos avós, viu o dinheiro render de verdade na caderneta de poupança. Para eles, era o porto seguro, sem dúvida. Só que hoje, essa segurança é pura ilusão. Deixar o dinheiro na poupança hoje é basicamente assinar um contrato para perder poder de compra ano após ano para a inflação. E olha, isso não é achismo, são fatos. Se a gente olhar para os últimos 10 anos, quem deixou o dinheiro na poupança viu ele render menos que a inflação. Na prática, a cada ano que passava, essa pessoa perdia 0,9% do seu poder de compra. É como correr numa esteira por 1 hora e no final perceber que andou para trás. Vamos ver uma simulação bem prática com R$100 mil. Na poupança, em 10 anos, esse dinheiro viraria uns 160 mil. Parece bom, né? Mas se a gente descontar a inflação, o ganho real é quase zero. Agora, no Tesouro IPCA+, que te protege da inflação e ainda paga um extra, o valor iria para quase 200 mil. E num bom CDB, poderia passar dos 285 mil. A conclusão é brutal. A escolha de onde deixar o dinheiro é a diferença entre ficar mais pobre devagar ou construir alguma riqueza de verdade. E agora a gente chega na terceira força, e essa talvez seja a mais disruptiva de todas, a revolução tecnológica. Ela não está só mudando as ferramentas que a gente usa, ela está reescrevendo as regras de como se ganha e como se guarda dinheiro. A evolução da internet é um espelho perfeito da evolução do trabalho. A Web 1 era sobre o emprego estável, de carteira assinada. A Web 2 sobre o emprego nas grandes plataformas. Agora, a Web 3 está inaugurando a era da economia de dono, baseada em projetos, autonomia e ativos digitais. A regra do jogo mudou, a estabilidade não vem mais de um crachá, e sim da capacidade de se adaptar. E a tecnologia está automatizando funções inteiras. Esse gráfico mostra o risco por setor. Tarefas repetitivas de processamento de dados, elas estão com os dias contados.
A inteligência artificial deixou de ser uma promessa distante para virar uma ferramenta de produtividade que está redefinindo o que é o trabalho humano. Isso tudo nos força a fazer uma reflexão que pode ser meio desconfortável, mas é super necessária. A fonte de renda com a qual se planeja o futuro, ela pertence a um setor que a tecnologia vai expandir ou a um setor que ela vai encolher? Porque a base de qualquer plano de aposentadoria não é o quanto se guarda, mas a capacidade de continuar gerando renda ao longo do tempo. E essa disrupção vai além do trabalho, ela atinge a própria ideia de dinheiro. Com projetos como o Real Digital já em andamento, a digitalização da economia é um caminho sem volta. Em pouquíssimos anos, transações com moedas digitais vão ser algo comum. Entender essa nova economia deixou de ser coisa de nicho para se tornar uma necessidade básica de alfabetização financeira. Quando a gente junta todas essas peças, fica muito claro, né? O cenário mudou por completo. Insistir no plano antigo é como tentar usar um mapa todo desatualizado para navegar num país completamente novo. Simplesmente não funciona. É hora de desenhar um novo plano. Então, recapitulando, os 3 pilares que sustentavam o antigo plano de aposentadoria estão, para dizer o mínimo, bem comprometidos. O pilar demográfico ruiu com a inversão da pirâmide. O pilar financeiro rachou com a poupança perdendo feio para a inflação. E o pilar da carreira está sendo totalmente reconstruído pela tecnologia. Aquele mundo estável para o qual muita gente foi preparada, ele não existe mais. Qualquer plano de futuro que ignore essas 3 forças gigantescas já nasce obsoleto, já nasce quebrado. E isso nos deixa com a pergunta mais importante de todas. Se o mapa antigo não serve mais para nada, por onde é que a gente começa a desenhar um novo?